pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso bate-papo na Casa Vermelha, hoje com a honra de receber o Romeu Duarte, professor, arquiteto, urbanista, né, Romeu? Também. E além disso, eu acho que uma das qualidades que eu mais admiro é um amante de Fortaleza, um homem que vive a cidade caminhando nas nossas ruas, nas nossas calçadas, andando de ônibus, interagindo com a arte, com a poesia, com a sensibilidade de Fortaleza, e isso nos falta nos dias atuais. E o nosso tema é exatamente para onde vai essa cidade, né? Nós estamos passando por um momento em que alguns fatos nos chamam a atenção e nos remetem à obrigação de cuidar e pensar o futuro de Fortaleza. Primeiro, uma expansão exacerbada do mercado imobiliário, desconsiderando fatores muito importantes para uma cidade com mais qualidade de vida. A proteção ao patrimônio, a proteção ao meio ambiente, o respeito às regras estabelecidas na legislação urbanística da cidade. E ao lado disso, todo o retrocesso democrático que nós vivenciamos no país, que se reflete também na maneira como se compartilha o espaço urbano. Paralelamente a essa conjuntura, temos o esforço de formulação, como recentemente foi amplamente divulgado, através da elaboração de um plano mestre por um grupo de profissionais também do urbanismo aqui em Fortaleza, apresentando uma proposta para Fortaleza para os próximos anos. Então, esse conjunto de temas, para onde vai Fortaleza, é que nos move no bate-papo de hoje. Eu começo então lhe fazendo essa pergunta, Romeu. Você que vive a cidade, para onde vai Fortaleza? Fica difícil a gente saber para onde é que vai esta cidade, né? Pelo menos no que diz respeito ao seu planejamento, com base nas ações públicas, porque eu vejo que hoje nós temos duas linhas dentro da Prefeitura Municipal de Fortaleza que são completamente incompatíveis, né? Uma que é desenvolvida a partir da SEUMA, né? Que eu diria que é uma espécie de planejamento de fato, planejamento urbano de fato consumado, né? Em cima de uma sequência de anos, né? Em que a cidade se fez e se refez sem fiscalização, né? Que embarcou numa informalidade tremenda, né? Uma informalidade tanto da cidade formal, né? Como das habitações subnormais, né? Das periferias, e que agora se procura, né? Formalizar esses setores da cidade, né? De qualquer jeito, né? Para dizer que a cidade tem um perfil inovador, que a cidade é amistosa com investimento, né? Que ela vai desburocratizar, né? As ações do mercado imobiliário, quando na verdade ela vai apenas transformar em formal, vamos dizer assim, aquilo que contraria completamente ou contrariou os planos diretores que foram estabelecidos anteriormente, né? Edifícios que ocupam completamente o terreno, que não tem recursos, que impermeabilizam a cidade como um todo, né? Então a gente fica pensando se é dessa forma, né? Pagando outorga, né? Que vai se fazer a cidade ficar formalizada, ficar ok, ficar regular, né? Então, mais uma vez, quem tem mais dinheiro tem mais direito à cidade, né? Que isso acaba sendo uma perversão muito grande. E na outra ponta, né? No outro canto do ringue, nós temos o Fortaleza 2040, né? Que é um projeto que foi feito com muito boa intenção, a partir da sua coordenação. Eu fiz parte da equipe de consultores, mas eu acho que ele tem uma ambição desmedida muito grande e que parte de um ponto que eu particularmente considero muito complicado, que é você negar na prática a estrutura que a cidade tem, a estrutura urbana que a cidade apresenta, que pode ser débil em alguns momentos e tal, e você quer colocar uma outra estrutura em cima da cidade, né? A literatura do urbanismo fala para nós, né, que é sempre melhor nós pensarmos de uma forma evolutiva no que diz respeito à cidade, né, no sentido de nós aproveitarmos o que ela pode nos oferecer, né, a dimensão da transformação, da permanência, do aproveitamento, do que aquelas ações de arrasa quarteirão, de acabar com tudo, né, porque elas são sempre muito caras, né, tem um custo muito alto em termos de implementação. Por outro lado, apesar da grande quantidade de audiências públicas e de reuniões que aconteceram, né, relacionadas a esse projeto em particular,
mas eu acredito que não se esgotou completamente, né, o debate sobre as suas proposições com grande parte da sociedade, porque é um projeto que tem a ambição do tamanho da cidade de Fortaleza, uma cidade imensa, uma das mais desiguais do mundo, com seus 2.700.000 habitantes, com seus 21 municípios perfazendo a região metropolitana, que hoje praticamente se estende do Fortim até Itapipoca e da praia de Fortaleza até a entrada de Russas. Então, é algo que nos preocupa quando nós vemos duas proposições que são colocadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, né, e que são antagônicas entre si. Uma que trata da realpolitik, vamos dizer assim, né, e a outra que trata de um sonho, né, de uma ambição, uma idealização, grande, de uma idealização que eu acredito ser muito difícil de concretizar aqui na cidade. Bom, você tocou em alguns pontos que eu gostaria de aprofundar. Primeiro, quero aproveitar a oportunidade para informar aos internautas o absurdo, na minha avaliação, você pode comentar, de uma emenda que foi aprovada essa semana por ocasião da votação da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Eu chamei essa emenda de liberou geral. Lá, os que defenderam chamaram de emenda do Marco Zero. O que é essa emenda? Ela diz basicamente que os empreendimentos atualmente instalados, que são inadequados, ou seja, que são irregulares em relação à via em que estão construídos, a rua, e são inadequados pelo zoneamento, o zoneamento não permite, eles estão regularizados, eles estão anistiados. E quem vier daqui para frente não peque mais. Ou seja, quem pecou está perdoado, quem vier daqui para frente não peque mais. Então, esse absurdo, no meu entendimento, foi aprovado na Câmara Municipal. Eu estou aqui fazendo uma pressão, um esforço para que o prefeito possa vir a vetar, já que foi uma emenda oriunda da Câmara Municipal, não veio do projeto original da Prefeitura. A segunda questão diz respeito ao plano mestre, né, que inclui outras ações dentro desse projeto que você citava, que projeta a cidade para o futuro. Nessa votação ficou muito clara essa divergência. Inclusive o Ministério Público Estadual participou do debate denunciando isso. Dizer, como é que a Prefeitura apresenta com uma das mãos esse plano mestre e com a outra uma lei de uso e ocupação do solo que legaliza essa selva que está instalada na cidade de Fortaleza. Cadê a coerência? O Ministério Público foi cobrar coerência da própria Prefeitura, né? Então, ao mesmo tempo, com a nossa observação, eu sou um vereador de oposição e sempre reconheci essa iniciativa da administração municipal de reunir profissionais para a elaboração de um plano mestre como uma excelente contribuição para o debate sobre o futuro, mas sempre senti muita falta de legitimar essa escolha desse futuro com a participação da sociedade, porque por mais você é um pesquisador, né, um urbanista, um estudioso, e não se projeta cidades sustentáveis sem esse saber técnico acumulado historicamente pela humanidade. Mas também não existe construção de cidade que não seja sustentada pela vida real, pela população. Então, como é que você teve a oportunidade de colaborar, né, nessa construção? Como é que você, como urbanista, né, compatibiliza o saber técnico que fundamenta o planejamento das cidades, né, com a legitimidade do povo escolhendo o seu futuro? Né? Primeiro, essa coisa vamos dizer assim, do horizonte, né? 2040. Nós estamos em 2017, portanto, daqui a 23 anos. Né? Eu acho esse horizonte muito extenso. Né? Muito extenso porque nós estamos planejando com ferramentas tecnológicas e visões de planejamento, né? Algo que daqui a 5 anos pode estar completamente superado. Né? E outra, se a gente quer chegar no futuro, a gente tem que planejar a coisa no presente. Né? A gente tem que pavimentar essa estrada do futuro a partir do primeiro passo que a gente dá agora. Né? Então, eu acho, essa foi uma crítica que eu fiz logo de partida. Né? Eu achava que o planejamento ele poderia ter saído da história da cidade, né? da maneira como a sua estrutura se organizou, da identificação primeira do patrimônio natural e cultural, para a partir daí você desenhar a cidade. Né? E não como acontece sempre, né? Em que essas questões
patrimoniais, de paisagísticas, por exemplo, elas ficam sempre a ser tratadas depois e acabam surgindo como obstáculo, né? Então são formas metodológicas distintas, né, de como se trata a questão urbana. Sem falar no custo de implementação da proposta, é muito alto, porque ela tem uma ousadia em relação ao que está instalado, né? Então acaba criando um custo de viabilização muito oneroso para uma cidade muito frágil do ponto de vista da sua economia. Exato. Quanto ao primeiro ponto, né, é interessante. Há situações que partem, né, no sentido dessa formalização, situações que partem, assim, vamos dizer, de uma, como é que eu poderia dizer, de acertos, né, que se fizeram necessários, né? Por exemplo, você tem vias em áreas da cidade de Fortaleza, como a Rui Barbosa, por exemplo, onde se pode colocar clínicas, que são lotadas de clínica, todas elas irregulares, né? Não faz mais sentido a Rui Barbosa voltar a ser o que é. Não faz mais sentido ser mais como é. Por exemplo, uma vinda como a Santos Dumont, que era há 40 anos atrás uma avenida residencial, hoje é uma avenida de comércio e de serviços extremamente, eu diria, sofisticados, né? Então, você tem que passar por vamos dizer assim, algum ajuste, né? Porque a legislação anterior não considerava isso. Ela errou, né? Ou seja, a realidade mostrou que ela estava planejou errado. Exato. Né? Mas tem outras situações que... Ou o controle urbano falhou também. Exato, né? Aí é exatamente o que eu ia dizer agora, né? Como não há fiscalização, né? Então você deixa determinadas atividades acontecendo a esmo, né? Sem que o poder de polícia seja realmente exercido e tudo mais, é quando você vai dar fé, para usar uma expressão nossa aqui, o monstro já está cevado, né? E já está criando um problema tremendo para a cidade. Então, essa tentativa de dizer vai e não peque mais, né? Dentro de uma espécie de urbanismo católico, vamos dizer assim, né? É por isso que eu falei, é o urbanismo do fato consumado, né? Não tem como você resolver mais a não ser balançar a cabeça e dizer isso mesmo, né? Com isso, talvez a taxa de informalidade, né, real, que alguns dizem de 90% nessa cidade aqui, cai um pouco. Mas isso não quer dizer que os problemas que essa cidade atravessa, eles sejam mitigados, né? Porque essas situações que complicam, por exemplo, clínicas que se transformam em hospitais, é só o que nós temos em Fortaleza, né? Daqui a pouco vem outra lei de usurpação do solo, regulariza de novo e mais confusão para frente. Exato, né? Eu tenho um acordo com a sua opinião. Eu acho que uma boa parte da cidade precisava mesmo dessa atualização. Você não ia destruir o que está na Santos Dumont, por exemplo. Agora, o cerne da minha crítica, Romeu, para esclarecer minha posição aqui para quem está acompanhando, foi que uma discussão como essa não pode surgir de um dia para o outro sem debate com a cidade, através de uma emenda que nós conhecemos na hora de votar. E sem pesquisa, né? Sem pesquisa sobre a realidade da cidade para você identificar essas situações, né? Por exemplo, aquela questão das EDUs, né? Ela parte vamos dizer assim, da constatação de Fortaleza ser realmente uma cidade polinucleada, né? Hoje ela deve ter de 11 a 12 polos importantes aqui. Há 40, 50 anos, Fortaleza só tinha um centro, né? E congregava habitação, comércio, serviço, até mesmo indústria tinha no centro da cidade. Com o passar do tempo, a cidade ela vai se fragmentando e você tem a criação, por exemplo, da Aldeota, Meireles, por exemplo, os shopping centers, o comércio sofisticado, né? A Seis Bocas, Montese, Parangaba, Antônio Bezerra. Então a cidade ela vai se esgarçando, né? Vão criando esses nódulos dentro da cidade que tem uma certa autonomia, né? Mas aí, por exemplo, as atividades que lá acontecem, por não ter havido fiscalização nem acompanhamento das determinações dos planos diretores para trás, porque a história dos nossos planos diretores é uma história de fracasso, né? Resultado, vão começando a surgir monstros e a maneira de conviver com esses monstros, já que eu não furei o coração dele com a lança no passado, é dizer que ele é muito bem-vindo e vamos, né? Vamos crescer mais. Vamos crescer mais e tudo mais. E as coisas não são assim, né? Nós temos situações, por exemplo, como a Feira da Messejana. A Feira da Messejana é um lugar de grande pujança econômico-financeira na cidade de Fortaleza. Mas quem já esteve lá, e eu digo isso porque eu conheço aquela feira muito bem, né? Você vê a mercadoria sendo vendida na calçada, vias sendo transformadas em espaço de comercialização, dejetos, os restos da feira jogados em todo canto e tal. Ou seja, é
vamos dizer, ali tem uma dinâmica em contexto que é perfeitamente constatável. Agora, o desenho resultante dessa falta de fiscalização, dessa falta de cuidado, né, e da inobservância de código de obra, de plano diretor, isso vai continuar acontecendo, só que agora vai ser maquiada como talvez um ponto turístico ou pitoresco da cidade de Fortaleza, né? Então, essa maquiagem, para mim, é que fica esquisita, é como se estivesse maquiando um monstro. Bom, nós estamos aqui chegando ao final do nosso bate-papo e eu não posso deixar de me referir a uma decisão também tomada pela Câmara Municipal essa semana, a respeito da extinção da área de relevante interesse ecológico das dunas do Cocó. Eu me referi a isso ao votar contra essa emenda. Eu lembrava que nós vivemos um momento em que é necessário criar proteção e não extinguir proteção, né? Vivemos uma crise ambiental que ameaça a vida, então não é hora de recuar, é hora de ampliar a proteção. Mas o Romeu, além dessa visão apaixonada pela cidade, é também um estudioso do patrimônio e nos falava aqui em off sobre as questões patrimoniais que também envolvem uma área como essa. Eu queria te pedir que falasse um pouco sobre essa área a partir da tua visão. Essa área, ela é um espaço da cidade de Fortaleza que se notabiliza pela beleza, né, do seu caráter cênico, né, pela relevância da sua paisagem, né, geográfica, natural, mas também é um espaço de passagem do homem, né, de transformação da natureza em cultura, através do extrativismo, de construções, de uma série de coisas, da relação dele com a cidade, naquele ponto, para garantir a sua sobrevivência. Então isso tem a ver com um elemento novo, que, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem trabalhado no Brasil inteiro, né, a partir de normativas internacionais, que é a paisagem cultural, né, que é expressa na portaria número 127 de 2009, que o IPHAN estabeleceu e vem com isso chancelando, porque essa é a forma como essa salvaguarda se estabelece, uma série de paisagens no Brasil, né? Em que as questões do patrimônio cultural material e imaterial, mais o patrimônio natural, elas se dão as mãos. Então eu acho que o IPHAN poderia também participar desse debate, né? Arguindo não só a beleza cênica, né? Mas também a maneira como o homem, né, naquele ponto ali, transforma o espaço, as suas práticas, né, as suas formas de expressão, tudo aquilo que tem a ver com a relação com a natureza. Isso poderia embasar um pedido de chancela daquela área ali das dunas, né? E aí nós teríamos a recuperação desse espaço, a garantia da sua preservação, eu diria, quem sabe até repassando ou utilizando aquele instrumento que é do Estatuto da Cidade, da transferência de direito de construir. Né? Você mantém aquela área e transfere para outro lugar. O direito que seria de construir exatamente ali. Eu queria só, não sei se ainda a gente tem tempo, né? À vontade, vamos concluir. Me referir também, sim, e quer se resolver o problema da informalidade de alguns espaços da cidade, mas a informalidade da habitação precária não se toca nisso, né? As leis continuam sem regulamentação. E isso é necessário que seja cuidado para que a gente não tenha, como nós dois tivemos a coragem de nós nos colocarmos, mais o nosso querido João Alfredo, né, que nós pedimos o tombamento da Vila Vicentina, né, e a Prefeitura recebeu o trabalho que eu fiz com meus alunos, que subsidia a instrução de proteção desse conjunto, né, além de Dionísio Torres, cuja história se confunde com o bairro onde ele está implantado. Né. Então a gente não pode ficar eternamente dependendo dessa situação de afogadilho, né, que nós temos na cidade, toda a vida que se trata dessa questão da habitação social. É sempre emergencial. E a outra questão é de fundo patrimonial também, que diz respeito às zonas de interesse de preservação histórica, né? As zonas específicas, que são as ZEFs, né? Que isso parte de um mapeamento que a cidade precisa fazer, né? Nós temos bens isolados, nós temos conjuntos a preservar aqui na cidade, né? A Prefeitura vem de tombar um conjunto importantíssimo, que é aquele ali da escola normal, da igreja do Pequeno Grande, mas nós sabemos que há outros na cidade. Tudo isso tem que ser realizado mediante pesquisa, né? Eu acredito que a gente possa trabalhar com conceitos que não sejam tão rigorosos, porque nós sabemos muito bem que a preservação, muitas vezes, ela é garantida
pela pobreza, né, e pela dificuldade de meios, né? E muitas vezes nós temos famílias que são proprietárias de imóveis que são de extrema relevância para a cidade, mas que não têm condições, nem meios financeiros de fazer com que esse acervo, me referindo somente à arquitetura, seja preservado. E cada caso é um caso, nós não podemos trabalhar com a normativa que despreze a especificidade de cada problema. Né? Claro. Então, essa também é uma questão que diz respeito à cidade, já que ela quer ser inovadora, já que ela quer ser desburocratizada e já que ela quer aparecer aos olhos dos seus moradores, dos seus visitantes de uma forma diferente, né? Mais amigável, uma forma é também nós trabalharmos essa questão do patrimônio, distante daquela coisa da ditadura do cultural, porque tudo tem que ser biblioteca, centro cultural, não. Nós vamos procurar outros usos, né, para fazer com que esses edifícios eles subsistam, né, e possam participar da dinâmica da cidade com a sua contribuição. Perfeito, Romeu. Muito obrigado. Eu quero aproveitar esse teu último comentário para informar que entre muitos retrocessos que essa nova lei de uso e ocupação do solo, votada essa semana na Câmara Municipal, trouxe, nós conseguimos negociar a aprovação de alguns pequenos avanços. Por exemplo, uma das emendas que eu consegui negociar diz respeito à prevalência dos parâmetros das zonas de proteção ao patrimônio sobre as ZEDOs, ou seja, quando houver essa coincidência de áreas entre ZEDOs e zonas de proteção ao patrimônio, prevalecem os parâmetros da proteção ao patrimônio, assim como as EIs sobre as ZEDOs. E uma outra emenda que basicamente reafirma aquilo que já deveria ter sido implementado, que foi estabelecer um prazo na lei de até um ano para que as EIs sejam definitivamente regulamentadas. Isso já deveria ter sido feito, mas não vamos deixar de celebrar esse pequeno avanço de, mais uma vez, ratificar na legislação a necessidade. Não se pode votar uma lei de desocupação do solo discutindo o tema da moradia, que é um dos mais radicais problemas que a cidade enfrenta, como um tema subsidiário, um tema que praticamente não aparece no debate. Como você dizia, parte da repercussão da discussão da luz, inclusive nos meios de comunicação, era em torno da pauta do desenvolvimento econômico, mas sem questionar que modelo de desenvolvimento. Então, como é que se discute uma lei cuja função é produzir justiça social, sem incluir nesse debate um dos principais aspectos de vida digna, que é direito à moradia numa cidade como Fortaleza? Mas seguimos na nossa luta, na academia, nos mandatos, na vida, e participe sempre aí conosco do nosso bate-papo, curta, compartilhe, até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.